Ela zombou de Deus na frente de todos. Escreva Amém, se você acredita no poder da fé. Comente seu estado para receber uma bênção especial. Marque alguém que precisa de uma transformação. O que você está prestes a ouvir vai mexer com cada fibra do seu coração e mostrar que ninguém, absolutamente ninguém, está perdido para o Senhor. Era uma manhã de domingo típica na Igreja do Sagrado Coração, localizada no coração de uma pequena cidade do interior. Os primeiros raios de sol penetravam pelos vitrais coloridos centenários, criando um mosaico de luz dourada e azul celeste que dançava sobre os bancos de madeira envernizada, polidos pelo tempo e pelas orações de gerações inteiras. O som do órgão de tubos ecoava suavemente pelas paredes de pedra, misturando-se ao murmúrio das orações matinais que subiam como incenso ao céu. O aroma do incenso verdadeiro pairava no ar carregado de devoção, criando uma atmosfera de reverência e paz que parecia envolver cada pessoa presente como um abraço maternal. As velas tremeluziam no altar principal, ornamentado com flores brancas e vermelhas, onde a imagem de Cristo crucificado observava silenciosamente os fiéis que chegavam para a missa das 9 horas. Seus braços abertos pareciam convidar a todos para encontrar refúgio em seu amor infinito. O crucifixo, esculpido em madeira nobre há mais de 100 anos, carregava em si a história de milhares de orações atendidas, lágrimas enxugadas e vidas transformadas naquele lugar sagrado. Padre Miguel, um homem de 65 anos com cabelos completamente grisalhos e olhar compassivo que revelava décadas de experiência pastoral, ajustava sua batina branca bordada com fios dourados enquanto se preparava para celebrar mais uma liturgia dominical. Seus olhos azuis claros haviam testemunhado tantas histórias ao longo dos 23 anos servindo aquela comunidade, tantas transformações, milagres sutis e momentos de profunda espiritualidade, que ele havia aprendido a reconhecer a presença do divino, mesmo nos detalhes mais simples. Naquele domingo de outubro, com o ar ainda carregado do perfume das flores do campo que emolduravam a pequena igreja, algo diferente estava prestes a acontecer. Algo que marcaria para sempre não apenas a vida dos presentes, mas também a história daquela paróquia centenária. Padre Miguel sentia em seu coração pastoral uma inquietação diferente, como se o Espírito Santo estivesse preparando algo extraordinário para aquela manhã aparentemente comum. Entre os fiéis que ocupavam os bancos de madeira escura, famílias inteiras se ajoelhavam em oração fervorosa. Idosos de cabelos brancos seguravam seus terços de madrepérola com devoção acumulada ao longo de décadas de fé, e jovens casais sussurravam preces de gratidão por bênçãos recebidas durante a semana. Crianças pequenas brincavam discretamente com pequenos livros de oração ilustrados, enquanto seus pais tentavam manter a reverência necessária ao momento sagrado. Era um ambiente de recolhimento profundo, onde cada pessoa buscava sua conexão íntima com o divino, onde corações feridos encontravam cura, onde almas cansadas encontravam descanso e onde espíritos sedentos encontravam a água viva que só Deus pode oferecer. O silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar ocasional das páginas dos missais, pelo sussurro das orações murmuradas e pelo choro suave de um bebê nos braços de sua mãe. Mas nem todos ali compartilhavam da mesma reverência e devoção. Nem todos haviam chegado àquele lugar sagrado com o coração disposto a encontrar Deus. Marina chegou atrasada, como sempre. Aos 32 anos, ela carregava nos ombros o peso de uma vida marcada por decepções profundas, traições dolorosas e uma amargura que havia se tornado sua companheira constante nos últimos anos. Divorciada há 3 anos de um casamento que havia durado apenas 5, mãe solteira de um menino de 8 anos chamado Gabriel, havia perdido a fé em tudo e em todos, inclusive no Deus que um dia havia sido o centro de sua vida. Sua história pessoal era marcada por feridas que pareciam nunca cicatrizar completamente. O ex-marido havia partido com outra mulher, deixando-a com dívidas enormes, um filho pequeno para criar sozinha e um coração despedaçado que ela havia fechado para qualquer possibilidade de amor, seja humano ou divino. Havia perdido o emprego como professora devido aos cortes no orçamento da educação municipal, e agora
trabalhava em 3 empregos diferentes apenas para conseguir pagar as contas básicas e dar ao filho o mínimo necessário para sobreviver. Sua presença naquela igreja não era motivada por devoção ou saudade espiritual, mas pela insistência incansável de sua mãe idosa, Dona Conceição, uma mulher de 78 anos que havia passado os últimos 3 anos implorando, chorando e suplicando para que a filha a acompanhasse pelo menos uma vez à missa dominical. Dona Conceição, viúva há 10 anos, encontrava na fé católica sua fonte de força e esperança e sofria profundamente ao ver a filha amada afastada de Deus. Marina entrou na igreja fazendo barulho proposital com os saltos altos de 10 centímetros no piso de pedra portuguesa, chamando a atenção de vários fiéis que se viraram discretamente para observar aquela entrada perturbadora da paz matinal. Seu vestido preto curto e decotado, mais apropriado para uma balada noturna do que para um culto religioso, contrastava drasticamente com a sobriedade e modéstia das roupas dos demais presentes. Ela mastigava chiclete de forma ostensiva e barulhenta, mexia constantemente no celular com as unhas longas e vermelhas, fazendo ruído na tela, e ignorava completamente os olhares de reprovação e desconforto que recebia dos fiéis ao seu redor. Sentou-se no último banco disponível, cruzou as pernas de forma provocativa, suspirou alto, demonstrando claramente sua irritação e impaciência por estar ali contra sua vontade, e começou imediatamente a demonstrar seu descontentamento através de gestos e expressões faciais de desdém. Quando o padre Miguel iniciou a celebração com a tradicional saudação, "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", Marina revirou os olhos de forma exagerada e murmurou comentários sarcásticos que alguns fiéis próximos conseguiam escutar perfeitamente. Durante a primeira leitura bíblica, ela fingiu bocejar de forma teatral, olhando ostensivamente para o relógio de pulso, como se estivesse contando os minutos para poder escapar daquele ambiente que considerava hipócrita e obsoleto. Seus comentários sussurrados eram carregados de cinismo e descrença. Que teatro, perda de tempo, como as pessoas ainda acreditam nessas histórias. Cada palavra era como uma pequena agressão ao ambiente sagrado, uma provocação consciente dirigida tanto aos fiéis presentes quanto ao próprio Deus que ela havia decidido rejeitar completamente. Se essa atitude irreverente já tocou seu coração de alguma forma, escreva nos comentários como você reagiria nessa situação e se você já passou por momentos de revolta contra Deus. Sua mãe, Dona Conceição, sentada ao seu lado com os olhos marejados de lágrimas contidas, tentava discretamente puxá-la para se ajoelhar durante os momentos apropriados da liturgia, mas Marina a ignorava completamente, chegando ao ponto de afastar a mão da mãe com irritação quando ela insistia em corrigi-la. Durante o Evangelho, quando o padre Miguel lia a parábola do filho pródigo, com sua voz pausada e carregada de emoção, Marina não apenas permaneceu sentada, como começou a balançar a cabeça em sinal de discordância, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro ruim. Quando o padre falou sobre o amor incondicional do pai que recebe o filho arrependido de braços abertos, ela soltou uma risada baixa mas audível, fazendo com que várias pessoas se virassem para olhá-la com uma mistura de espanto e reprovação. A tensão no ambiente estava se tornando palpável. Alguns fiéis começaram a sussurrar entre si, perturbados pela atitude desrespeitosa que estava perturbando a paz da celebração. Dona Conceição, mortificada pela atitude da filha, segurava firmemente seu terço de madrepérola e rezava silenciosamente, pedindo a Deus que tocasse o coração endurecido de Marina. Quando chegou o momento da consagração, o momento mais sagrado e solene da missa católica, quando toda a congregação tradicionalmente se ajoelha em profunda reverência, Marina não apenas permaneceu sentada de forma desafiadora, como começou a rir baixinho, debochando abertamente da seriedade dos fiéis que se ajoelhavam ao seu redor com devoção sincera. Era como se ela estivesse deliberadamente testando os limites da paciência divina, como se estivesse desafiando o próprio Deus a se manifestar. Seus risos baixos ecoavam de forma perturbadora no silêncio sagrado, criando uma dissonância espiritual
que parecia rasgar o véu de paz que normalmente envolvia aquele momento santo. Padre Miguel, com sua experiência pastoral de mais de 2 décadas, notou imediatamente a perturbação no último banco. Seus olhos se encontraram com os de Marina por um breve, mas intenso instante, e ali ele não viu a mulher debochada e irreverente que estava causando tumulto, mas uma alma profundamente ferida, perdida na escuridão de sua própria dor e desesperada por encontrar seu caminho de volta para casa, mesmo que ela própria não soubesse disso ainda. O padre sentiu em seu coração pastoral uma compaixão profunda por aquela mulher que claramente estava lutando contra algo muito maior do que a simples irreligiosidade. Ele reconheceu nos olhos de Marina a dor de alguém que havia sido machucada de forma tão profunda que havia construído muralhas de cinismo e agressividade para proteger um coração que na verdade estava sangrando por dentro. Mas ninguém esperava o que viria depois. Ninguém poderia prever que naqueles próximos minutos o próprio céu cairia sobre aquela pequena igreja do interior e que todos os presentes se tornariam testemunhas de uma demonstração poderosa da misericórdia divina. Conforme o padre Miguel continuava a oração da consagração, erguendo a hóstia consagrada em suas mãos trêmulas de emoção, Marina começou a sentir uma estranha sensação de tontura que não conseguia explicar racionalmente. Inicialmente, atribuiu essa sensação ao calor do ambiente lotado, à irritação de estar ali contra sua vontade, ou talvez à pressão baixa que às vezes a acometia quando estava muito estressada. Mas a sensação foi se intensificando de forma gradual e inexplicável, como se uma força invisível e poderosa estivesse começando a agir sobre ela, penetrando através de todas as defesas que havia construído ao redor de seu coração ao longo dos anos. Era uma sensação física, mas também espiritual, como se algo muito maior que ela estivesse tocando sua alma de uma forma que não conseguia compreender nem controlar. Padre Miguel, com sua sensibilidade pastoral aguçada por anos de experiência em perceber as nuances espirituais de sua congregação, notou que algo extraordinário estava começando a acontecer no último banco da igreja. Continuou a celebração, mas seus olhos permaneciam discretamente atentos à mulher que minutos antes estava debochando de tudo que era sagrado. Marina tentou ignorar a sensação estranha que estava tomando conta de seu corpo e de sua mente, mas descobriu que isso estava se tornando cada vez mais difícil. Suas mãos começaram a tremer levemente, e ela sentiu uma onda de calor que parecia vir de dentro de sua própria alma, irradiando-se por todo o seu ser de uma forma que nunca havia experimentado antes. Escreva nos comentários se você já sentiu a presença de Deus de uma forma física e inexplicável. A respiração de Marina ficou mais ofegante, não de ansiedade ou medo, mas de uma emoção profunda e avassaladora que ela não conseguia identificar ou nomear. Era como se algo adormecido há muito tempo em seu interior estivesse começando a despertar contra sua própria vontade. Conforme os minutos passavam e a oração da consagração continuava, Marina descobriu que não conseguia mais manter sua postura de deboche e irreverência. Era como se uma força superior estivesse gradualmente dissolvendo todas as barreiras que havia construído, todas as defesas que havia erguido, toda a amargura que havia cultivado como uma armadura contra a dor. Os fiéis ao redor começaram a notar que algo estava acontecendo com a mulher irreverente do último banco. Sussurros preocupados e curiosos se espalharam discretamente pelos bancos próximos, mas Padre Miguel fez um gesto sutil com a mão, pedindo que todos mantivessem a concentração na celebração e permitissem que o Espírito Santo agisse livremente. Marina tentou se levantar para sair da igreja, desesperada para escapar daquela sensação avassaladora que estava tomando conta de todo o seu ser, mas descobriu, para seu espanto e confusão, que suas pernas simplesmente não obedeciam completamente aos comandos de sua mente. Não era paralisia física, mas sim como se uma força gentil mais firme a mantivesse ali, obrigando-a a permanecer e presenciar algo que há muito tempo tentava evitar a todo custo. Seu coração começou a bater de forma acelerada, não de medo ou pânico, mas de uma emoção intensa e avassaladora que ela não conseguia nomear ou controlar.
Era como se todas as emoções que havia reprimido durante anos estivessem começando a emergir de uma só vez, como uma represa que finalmente cede à pressão das águas represadas. Foi nesse momento que o verdadeiro milagre começou a se manifestar. Durante o momento mais solene da missa, quando toda a congregação estava em profundo recolhimento e adoração, Marina sentiu como se milhares de lembranças de sua infância e juventude cristã viessem à tona de uma só vez, como se um filme de sua vida espiritual estivesse passando diante de seus olhos em câmera lenta. Lembrou-se vividamente de quando era uma menina de 5 anos e rezava todas as noites ao lado de sua mãe, ajoelhada ao pé da cama, com as mãozinhas juntas e os olhos fechados, conversando com Jesus como se ele fosse seu melhor amigo. Lembrou-se do dia de sua primeira comunhão, quando aos 7 anos caminhou até o altar, vestida com um vestido branco como um anjinho, o coração puro, cheio de expectativa e amor por Deus. Lembrou-se de como, durante sua adolescência turbulenta, encontrava consolo e orientação na igreja durante os momentos mais difíceis, como as palavras do padre a ajudavam a tomar decisões importantes, como a oração era seu refúgio nos momentos de ansiedade e medo. Lembrou-se de como costumava cantar no coro da igreja, de como participava dos grupos de jovens, de como sonhava em ter uma família cristã e educar seus filhos nos caminhos do Senhor. Todas essas lembranças preciosas, que havia enterrado sob camadas de dor e decepção, começaram a emergir com uma força e clareza impressionantes. Era como se Deus estivesse delicadamente removendo, uma por uma, todas as pedras que ela havia colocado sobre seu coração ferido, permitindo que a luz do seu amor penetrasse novamente em sua alma adormecida. As lágrimas começaram a brotar dos seus olhos sem que ela pudesse controlá-las ou impedi-las. No início, foram apenas algumas lágrimas silenciosas que deslizavam discretamente por suas faces, mas logo se transformaram em soluços profundos que vinham do mais íntimo de seu ser. Eram lágrimas de uma dor profunda e antiga que havia guardado e nutrido por anos, de uma revolta surda que a consumia por dentro como um câncer espiritual, de uma solidão avassaladora que a sufocava todas as noites quando se deitava em sua cama vazia. Mas também eram lágrimas de reconhecimento, de um coração que finalmente se permitia sentir novamente, de uma alma que estava começando a se lembrar de como era ser amada incondicionalmente. Eram lágrimas de arrependimento por ter se afastado tanto de Deus, de vergonha por ter duvidado de sua bondade, mas também de gratidão por perceber que, mesmo em sua rebeldia, ele nunca havia parado de amá-la. Dona Conceição, sentada ao lado da filha, notou imediatamente a transformação que estava ocorrendo. Suas próprias lágrimas começaram a cair quando ela percebeu que suas orações de 3 anos finalmente estavam sendo respondidas de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Discretamente, ela colocou sua mão rugosa e calejada sobre a mão de Marina, oferecendo o apoio silencioso de uma mãe que nunca havia perdido a esperança. Subitamente, sem conseguir explicar por quê ou como, Marina se levantou do banco de forma abrupta e decidida. Seus passos, que minutos antes eram firmes e desafiadores quando havia chegado à igreja, agora tremiam de emoção pura e de uma rendição que estava acontecendo em todos os níveis de seu ser. Ela começou a caminhar em direção ao altar, passando lentamente entre os bancos ocupados pelos fiéis, enquanto toda a congregação a observava em silêncio respeitoso e reverente. Cada passo que Marina dava em direção ao altar era como se ela estivesse caminhando através dos anos de amargura e afastamento, aproximando-se gradualmente da casa do pai que havia abandonado há tanto tempo. Seus soluços ecoavam suavemente pela nave da igreja, criando uma sinfonia de arrependimento e entrega que tocava o coração de todos os presentes. Padre Miguel interrompeu momentaneamente a oração da consagração, percebendo instintivamente que algo extraordinário e sobrenatural estava acontecendo diante de seus olhos. Sua experiência pastoral lhe dizia que aquele era um daqueles momentos raros e preciosos em que o véu entre o céu e a terra se torna quase transparente e o amor de Deus se manifesta de forma tangível e transformadora. Marina continuou caminhando lentamente em direção ao altar,
como se estivesse sendo gentilmente guiada por uma força superior que a conduzia passo a passo em direção ao encontro que sua alma havia estado evitando há tanto tempo. Suas lágrimas caíam abundantemente, lavando simbolicamente anos de dor, ressentimento e incredulidade. Os fiéis presentes estavam testemunhando algo que permaneceria gravado em suas memórias pelo resto de suas vidas. Alguns discretamente pegaram seus celulares não para fazer vídeos ou fotos, mas para enviar mensagens urgentes para parentes e amigos, pedindo orações por aquela mulher que estava vivenciando algo milagroso bem diante de seus olhos. Quando Marina chegou próxima ao altar, bem diante da imagem de Cristo crucificado, que havia observado sua entrada irreverente minutos antes, algo completamente inesperado e comovente aconteceu. Marina, que poucos minutos antes zombava de tudo que era sagrado e debochava da fé dos outros, caiu de joelhos no chão frio de pedra da igreja. Não foi uma queda acidental causada por fraqueza física ou desmaio, mas um movimento completamente deliberado e profundo de rendição total e absoluta. Era como se toda a sua resistência, toda a sua rebeldia, toda a sua dureza de coração se dissolvessem de uma só vez, deixando apenas uma criança ferida que finalmente havia encontrado o caminho de volta para os braços do Pai Celestial. Suas mãos, que minutos antes manipulavam o celular com irreverência, agora se juntaram instintivamente em oração, assumindo uma posição que ela pensava ter esquecido para sempre. De sua boca saíram palavras que ela própria não sabia que ainda conhecia, orações da infância que haviam permanecido guardadas em algum lugar profundo de sua memória espiritual, esperando pacientemente o momento certo para emergirem novamente. O que o padre fez deixou todos ajoelhados e emocionados até as lágrimas. Padre Miguel, movido por uma compaixão pastoral que brotava diretamente do coração de Cristo, desceu imediatamente do altar e se dirigiu até onde Marina estava ajoelhada em profunda contrição. Seus passos eram lentos e reverentes, como se ele estivesse caminhando em solo sagrado, consciente de que estava sendo usado como instrumento da misericórdia divina. Com uma gentileza infinita que refletia o próprio coração de Jesus, ele se ajoelhou ao lado de Marina e colocou sua mão calejada e calorosa sobre a cabeça dela, começando a rezar em voz baixa, mas audível para toda a congregação. Não eram palavras de condenação, julgamento ou reprimenda pelo comportamento irreverente anterior, mas sim de acolhimento incondicional, perdão abundante e misericórdia transbordante. Pai Celestial, disse o padre com voz embargada pela emoção, aqui está uma de suas filhas que se perdeu no caminho, mas que agora volta para casa. Receba-a de braços abertos, assim como o pai da parábola recebeu o filho pródigo. Cure suas feridas, sare suas dores e encha seu coração com a paz que só tu podes dar. Marina soluçava como uma criança ferida que finalmente havia encontrado o colo seguro e amoroso de um pai, que nunca havia parado de amá-la, mesmo quando ela havia se afastado e o rejeitado. Todas as suas revoltas acumuladas, todos os seus questionamentos amargos, toda a sua dor represada e toda a sua raiva direcionada a Deus se transformaram naquele momento sagrado em uma entrega total e absoluta. Ela experimentou pela primeira vez em muitos anos uma paz que literalmente ultrapassava todo o entendimento humano, uma sensação de completude e pertencimento que há muito tempo havia esquecido que era possível sentir. Era como se uma parte dela que havia morrido durante os anos de sofrimento estivesse voltando à vida, ressuscitando através do toque amoroso da graça divina. A congregação inteira permaneceu em um silêncio sagrado e reverente, testemunhando uma transformação real e poderosa acontecendo diante de seus olhos. Não era teatro, não era encenação, não era manipulação emocional. Era a manifestação genuína e autêntica do poder transformador do amor incondicional de Deus agindo sobre uma alma ferida. Muitos dos fiéis presentes também se ajoelharam espontaneamente, movidos pela intensidade espiritual daquele momento extraordinário.
Alguns choravam silenciosamente, tocados pela profundidade da experiência que estavam testemunhando. Outros sussurravam orações de gratidão por poderem presenciar uma demonstração tão clara da misericórdia divina. Era como se o próprio céu tivesse descido sobre aquela pequena igreja do interior, transformando-a temporariamente em um portal entre o mundo terreno e a realidade espiritual. A presença de Deus era quase tangível no ambiente, envolvendo todos os presentes em uma atmosfera de santidade e reverência que permaneceria gravada em suas memórias para sempre. Deixe seu amém nos comentários se você acredita no poder transformador da oração e do amor de Deus. Padre Miguel ajudou Marina a se levantar com cuidado e ternura, como se ela fosse feita de cristal frágil que poderia se quebrar com o menor movimento brusco. Ele a conduziu até uma cadeira próxima ao altar, onde ela poderia se recompor enquanto a missa continuava. Mas todos sabiam que o momento mais importante da celebração já havia acontecido. Marina não conseguia parar de chorar, mas agora eram lágrimas completamente diferentes das que havia derramado nos últimos anos. Não eram mais lágrimas de revolta, amargura ou autocomiseração, mas sim lágrimas de alívio profundo, de gratidão transbordante, de uma alma que finalmente havia encontrado seu caminho de volta para casa depois de uma longa jornada no deserto espiritual. O padre continuou a missa, mas todos os presentes sabiam que haviam testemunhado algo milagroso e transformador que transcendia completamente a liturgia formal. Era como se Deus houvesse interrompido momentaneamente o curso normal dos acontecimentos para demonstrar de forma clara e inequívoca que seu amor é verdadeiramente mais forte que qualquer rebeldia humana. Quando a celebração oficialmente terminou com a bênção final e o canto de louvor, Marina procurou imediatamente o Padre Miguel para conversar em particular. Entre lágrimas abundantes e soluços profundos que vinham das profundezas de sua alma, ela começou a contar sua história de dor, revolta e afastamento de Deus. Ela falou sobre sua revolta profunda e duradoura contra Deus após o divórcio traumático que havia destruído todos os seus sonhos de família feliz. Contou sobre como havia perdido completamente a fé quando se sentiu abandonada por Deus durante os momentos mais difíceis e desesperadores de sua vida, quando clamava por ajuda divina, mas sentia que suas orações se perdiam no vazio do silêncio celestial. Descreveu detalhadamente como havia construído, tijolo por tijolo, uma muralha impenetrável de cinismo e amargura ao redor de seu coração ferido, recusando-se a acreditar em qualquer possibilidade de bondade, amor ou misericórdia, seja de origem humana ou divina. Explicou como havia se tornado uma pessoa completamente diferente da jovem cristã devota que um dia havia sido, transformando-se em alguém dura, desconfiada e hostil a qualquer manifestação de espiritualidade. Padre Miguel a escutou com uma paciência infinita e amorosa, sem demonstrar qualquer sinal de julgamento, condenação ou reprimenda. Seus olhos compassivos refletiam o próprio coração misericordioso de Cristo, e sua postura corporal transmitia aceitação total e amor incondicional por aquela mulher ferida que finalmente havia encontrado coragem para abrir seu coração. Quando Marina terminou de desabafar, liberando anos de dor represada através das palavras entrecortadas por soluços, o padre permaneceu em silêncio por alguns momentos, permitindo que o peso de sua história se assentasse no ambiente carregado de emoção. Então, com uma voz suave mas firme, carregada de décadas de sabedoria pastoral, ele disse algo que penetrou diretamente no coração dela como uma espada de luz divina. "Minha filha querida", disse ele, colocando suas mãos sobre as mãos trêmulas de Marina, "Deus nunca, nunca mesmo te abandonou, nem por um segundo sequer. Mesmo quando você o rejeitava com toda a força do seu coração ferido, mesmo quando você o amaldiçoava em sua dor, mesmo quando você construía muralhas para se proteger dele, ele estava ali, bem ao seu lado, esperando pacientemente que você voltasse para casa." Suas palavras continuaram fluindo como um bálsamo curativo sobre as feridas abertas da alma de Marina.
O que aconteceu hoje nesta igreja não foi castigo divino por sua irreverência ou descrença. Foi amor puro e incondicional. Foi a forma infinitamente criativa e misericordiosa que ele encontrou de quebrar todas as barreiras que você havia construído ao redor do seu coração para que seu amor pudesse finalmente chegar até você novamente. Escreva nos comentários se você já sentiu que Deus estava distante e depois descobriu que Ele sempre esteve ao seu lado, esperando pacientemente. Aquelas palavras penetraram profundamente no coração de Marina como água fresca em solo ressecado. Ela compreendeu com uma clareza cristalina que sua revolta e deboche não haviam conseguido afastar Deus dela, mas sim ela de Deus. E que naquele momento sagrado, quando estava mais endurecida e resistente, quando menos esperava qualquer tipo de intervenção divina, ele havia encontrado uma forma única e poderosa de tocar sua alma e trazê-la de volta para o redil do seu amor. Nos dias e semanas que se seguiram àquele domingo transformador, a mudança em Marina foi visível e impressionante para todos que a conheciam. Era como se uma pessoa completamente nova tivesse emergido das cinzas da mulher amarga e revoltada que havia entrado naquela igreja. Ela voltou a frequentar a igreja regularmente, não por obrigação familiar ou pressão social, mas por um desejo genuíno e ardente de cultivar e aprofundar sua relação redescoberta com Deus. Retomou hábitos de oração pessoal que havia abandonado há anos, criando em sua casa um pequeno altar improvisado, onde passava tempo todas as manhãs e noites conversando com Deus como fazia na infância. Começou a ler novamente a Bíblia, descobrindo nas Escrituras Sagradas uma fonte inesgotável de consolo, orientação e esperança para sua nova jornada espiritual. Marina também começou a participar ativamente dos grupos de apoio e estudo bíblico da paróquia, onde encontrou outras pessoas que, como ela, haviam passado por períodos de afastamento de Deus e agora estavam reconstruindo suas vidas espirituais. Essas conexões humanas baseadas na fé compartilhada se tornaram fundamentais para seu processo de cura e crescimento espiritual. Sua relação com Gabriel, seu filho de 8 anos, também se transformou de forma radical e bela. O menino, que havia crescido observando uma mãe constantemente amarga, irritada e desesperançada, agora testemunhava uma mulher em paz consigo mesma, mais paciente, amorosa e presente em sua vida. Marina voltou a sorrir genuinamente, a brincar com o filho, a demonstrar afeto de forma natural e espontânea. Ela começou a ensinar ao pequeno Gabriel as orações que havia aprendido na própria infância e que pensava ter esquecido para sempre. Instituiu o hábito de rezarem juntos antes das refeições e antes de dormir, criando momentos de intimidade espiritual que fortaleciam não apenas a fé de ambos, mas também o vínculo amoroso entre mãe e filho. Gabriel, por sua vez, respondeu de forma extremamente positiva às mudanças em sua mãe. Ele começou a demonstrar interesse espontâneo em assuntos relacionados à fé, fazendo perguntas curiosas sobre Deus, sobre Jesus, sobre os santos, sobre as histórias bíblicas que Marina contava para ele antes de dormir. Era como se a transformação espiritual da mãe estivesse naturalmente se irradiando para a vida do filho. Dona Conceição, a mãe idosa de Marina, simplesmente não conseguia conter a emoção e a gratidão ao ver a filha amada, transformada de forma tão radical e bela. Suas orações incansáveis, suas lágrimas silenciosas derramadas durante 3 longos anos, sua fé inabalável na misericórdia divina, finalmente haviam sido recompensadas de uma forma que superava todas as suas expectativas mais otimistas. A transformação de Marina se tornou motivo de alegria e esperança para toda a família estendida. Parentes que há anos evitavam visitá-la devido ao seu temperamento difícil e sua atitude negativa, agora voltaram a procurá-la, impressionados com a mudança radical em sua personalidade e comportamento. Reuniões familiares que antes eram tensas e desconfortáveis, agora se tornaram momentos de alegria, partilha e união. Meses depois daquele domingo transformador, Marina se tornou uma das voluntárias mais dedicadas e queridas da paróquia.
Ela começou ajudando na preparação de eventos e celebrações especiais, depois passou a visitar idosos doentes e acamados, levando-lhes não apenas conforto material, mas principalmente esperança espiritual e companionship humano. Sua experiência pessoal de transformação a qualificou de forma única para oferecer apoio e encorajamento a outras mulheres que, como ela, haviam perdido a fé em momentos de dificuldade e sofrimento. Marina desenvolveu uma capacidade especial de identificar pessoas feridas e afastadas de Deus, aproximando-se delas com a mesma gentileza e paciência que havia recebido do Padre Miguel. Ela começou a liderar um grupo de apoio semanal na paróquia, especificamente voltado para pessoas que estavam atravessando crises de fé, divórcios traumáticos, perdas familiares ou outros tipos de sofrimento que costumam abalar a confiança em Deus. Seu testemunho pessoal se tornou uma fonte poderosa de esperança para pessoas que se encontravam na mesma situação de desespero espiritual que ela havia vivenciado. Marina também retomou seus estudos teológicos, matriculando-se em um curso de formação para leigos oferecido pela diocese. Ela sentia um chamado crescente para aprofundar seu conhecimento da fé católica e se preparar melhor para servir como instrumento de evangelização e cura espiritual na comunidade. Padre Miguel costumava dizer que aquele domingo de outubro havia sido especial para ele também, representando um dos momentos mais marcantes de seus 23 anos de sacerdócio. Ele havia testemunhado em primeira mão o poder absolutamente transformador do amor incondicional de Deus, vendo uma alma completamente perdida e endurecida ser restaurada de forma milagrosa bem diante de seus olhos. O padre frequentemente usava a história de Marina em suas homilias e palestras, sempre com a permissão dela, como um exemplo vivo de que nunca devemos desistir de orar por pessoas que parecem completamente afastadas de Deus. Ele enfatizava que Marina não havia sido castigada por sua irreverência e deboche, mas sim abraçada em sua dor mais profunda e curada em sua ferida mais dolorosa. A própria Marina, sempre que contava sua história para outras pessoas, fazia questão de esclarecer que sua queda no altar não havia sido um castigo divino motivado por sua atitude desrespeitosa, mas sim um chamado amoroso e misericordioso. Foi a forma única e criativa que Deus encontrou de quebrar seu orgulho ferido, sua resistência endurecida e sua amargura acumulada, mostrando-lhe de forma inequívoca que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para voltar para casa, nunca é tarde demais para aceitar o amor incondicional do Pai Celestial. Ela frequentemente dizia: Deus não me humilhou naquele dia, Ele me libertou. Ele não me castigou pela minha rebeldia. Ele me curou da minha dor. Aquela queda no altar não foi minha derrota. Foi o início da minha vitória sobre a amargura que estava me matando por dentro. Compartilhe essa história com alguém que precisa saber que Deus nunca desiste de nós. A história de Marina se espalhou muito além dos limites da pequena paróquia do interior. Pessoas de outras cidades começaram a procurar a igreja especificamente para conhecer a mulher que havia sido transformada de forma tão radical, buscando esperança para suas próprias situações de afastamento espiritual. Marina passou a receber convites para dar testemunho em outras paróquias, retiros espirituais e encontros de renovação carismática. Sua história se tornou uma fonte de inspiração para milhares de pessoas que haviam perdido a fé ou que conheciam alguém em situação similar. Ela sempre aceitava esses convites com humildade, vendo-os como oportunidades de glorificar a Deus e não a si mesma. Um dos aspectos mais tocantes da transformação de Marina foi o impacto que teve em seu ambiente de trabalho. Colegas que a conheciam como uma pessoa difícil, sarcástica e frequentemente mal-humorada ficaram impressionados com a mudança radical em seu comportamento. Ela se tornou mais colaborativa, paciente e positiva, criando um ambiente mais harmonioso onde quer que trabalhasse. Alguns colegas, intrigados com a transformação, começaram a fazer perguntas sobre o que havia causado uma mudança tão profunda em sua personalidade. Marina compartilhava sua experiência com naturalidade e humildade,
sempre respeitando as crenças diferentes de cada pessoa, mas testemunhando abertamente sobre o poder transformador da fé em sua vida. Esta história extraordinária nos ensina verdades profundas sobre a natureza do amor divino e da misericórdia que transcende qualquer limitação humana. Ela demonstra que a misericórdia de Deus é infinitamente maior que nossos erros mais graves, nossas revoltas mais intensas e nossos pecados mais vergonhosos. Mesmo quando o rejeitamos com toda a força de nosso coração ferido, mesmo quando o desafiamos publicamente, mesmo quando perdemos completamente a fé, Ele continua ali, esperando pacientemente nossa volta com a paciência infinita de um Pai amoroso. A experiência de Marina prova que não existe alma perdida demais, coração endurecido demais ou pessoa distante demais do alcance do amor transformador de Deus. Não importa quão profundo seja o poço de desespero em que nos encontremos. Não importa quão altas sejam as muralhas que construímos ao redor de nossos corações, o amor de Deus sempre encontra uma forma de chegar até nós. A verdadeira transformação espiritual não acontece por medo do castigo divino ou por pressão externa, mas pelo reconhecimento gradual do amor incondicional que Deus tem por cada um de nós, independentemente de nossas falhas, erros ou rebeliões. Marina descobriu que suas feridas profundas, suas decepções amargas e sua dor lancinante não a tornavam indigna do amor divino, mas sim mais necessitada dele, mais carente da cura que só Deus pode oferecer. Muitas vezes, assim como Marina, construímos muralhas defensivas ao redor de nossos corações quando passamos por momentos traumáticos e dolorosos. Achamos que Deus nos abandonou quando mais precisávamos dele, que nossas orações não são ouvidas ou atendidas, que estamos completamente sozinhos em nossas lutas e sofrimentos. Mas a verdade libertadora é que Ele está sempre presente, sempre atento, sempre disposto a nos acolher de braços abertos, quando finalmente decidimos abaixar nossas defesas e voltar para casa. A história de Marina nos mostra de forma clara e comovente que não importa o quão longe tenhamos nos afastado do caminho da fé, não importa o quanto tenhamos resistido ou duvidado da bondade divina, não importa quão amargurados ou revoltados possamos ter nos tornado. O amor de Deus é sempre maior que nossa rebeldia. Sua misericórdia é sempre mais profunda que nossa dor, e sua paciência é infinitamente maior que nossa teimosia ou resistência. Se essa história tocou profundamente seu coração, escreva "Deus transforma" nos comentários e conte brevemente sua própria experiência de fé. Compartilhe essa mensagem de esperança com pelo menos 5 pessoas que precisam saber que nunca é tarde demais para recomeçar espiritualmente. Deixe seu amém mais fervoroso se você acredita verdadeiramente que ninguém, absolutamente ninguém, está perdido demais para o alcance do amor restaurador de Deus. Vamos formar uma corrente poderosa de fé, esperança e testemunho aqui nos comentários e mostrar para o mundo inteiro que o amor transformador do Senhor Jesus Cristo continua vivo, ativo e operante em nossas vidas hoje. Que a história inspiradora de Marina seja um lembrete permanente de que nunca é tarde demais para voltar para casa. Nunca é tarde demais para recomeçar nossa jornada espiritual. E nunca é tarde demais para experimentar pessoalmente o amor incondicional e transformador de nosso Pai Celestial, que nos ama exatamente como somos, mas nos ama demais para nos deixar permanecer assim.